Olá pessoal, tudo bem? Começando então mais uma aula da disciplina de redes de computadores. Nesse vídeo falaremos sobre segurança de LANs sem fio. Os conteúdos abrangidos são introdução, privacidade equivalente cabeada, também conhecido como WEP. Dentro desse contexto falaremos sobre autenticação e funcionamento do algoritmo WEP. Depois falaremos sobre 802.11i e os padrões WPA, WPA2 e WPA3. O conteúdo dessa aula está presente no livro Redes de Computadores e a Internet, uma abordagem top-down dos autores Kurose e Ross, e especificamente na sexta edição, no capítulo de segurança. Então vamos em frente. Esta aula ela está compreendida ali dentro da camada de enlace. Então, segurança é uma preocupação importante em redes sem fio. Ondas de rádio carregando quadros, os famosos frames, podem se propagar muito além do prédio que contém os hospedeiros e as estações base sem fio. Então, isso é um fato, né? Se nós pensarmos aí no ambiente sem fio, toda transmissão sem fio ela é por padrão broadcast, né? Qualquer pessoa está apta a capturar aquela transmissão e a tentar, de alguma maneira, extrair os dados encontrados ali, né? Então, por isso que segurança em rede sem fio é uma questão ainda mais, eu diria, latente, né? Falando agora sobre o algoritmo WEP, cuja sigla em português, né, se traduzir, significa privacidade equivalente cabeada. Esse protocolo, I3.802.11 WEP, foi criado lá atrás, em 1999, e o objetivo dele era fornecer autenticação e criptografia entre um hospedeiro e um ponto de acesso sem fio. Ele utiliza de chave compartilhada simétrica, significa que tanto o ponto de acesso quanto o cliente usam a mesma chave na hora de realizar a encriptação dos dados. E ele também parte do princípio que essa chave é conhecida pelo hospedeiro e ponto de acesso previamente. Então, é aquela famosa senha que você vai lá no seu ponto de acesso, no seu roteador. Claro que, apenas um parênteses, os roteadores hoje não usam WEP porque ele é muito inseguro, conforme nós vamos ver aqui. Mas a chave conhecida previamente seria a senha que você configura na sua rede sem fio. Então, essa chave será utilizada na encriptação dos dados, tanto por parte do host quanto por parte do ponto de acesso, tá? Então, ambos conhecem essa senha, essa chave previamente. Foi configurada pelo administrador da rede, né? Estou falando sobre a autenticação. A autenticação seria aquele momento em que o computador deseja, então, se conectar nessa rede sem fio. E ela vai seguir os seguintes passos. Lembrem-se novamente que o computador que deseja conexão já tem a senha dessa rede para se conectar. Então vamos lá. O hospedeiro solicita a autenticação por um ponto de acesso. Então ele manda uma mensagem para o ponto de acesso solicitando se autenticar para fazer uso dos recursos dessa rede. O ponto de acesso responde ao pedido com um valor de nonce de 128 bytes. Nós já vimos o conteúdo, o que é um nonce nas aulas anteriores, mas apenas reforçando aqui, o nonce é um valor único, é um valor que vai ser usado pelo ponto de acesso apenas uma única vez e que no futuro próximo ele não será repetido. Então isso garante e evita, na verdade, ataques de duplicidade assim, de mensagens. O hospedeiro vai pegar então, vai criptografar esse nonce usando a chave simétrica, a senha que ele já conhece, previamente definida no ponto de acesso. Então ele pega esse nonce, esse valor aí, criptografa isso usando a chave que ele já conhece e manda de volta isso para o ponto de acesso. O ponto de acesso, usando da mesma chave, vai desencriptar esse valor e aí o nonce que ele recebeu após ter sido desencriptado, se ele for compatível com o que ele mandou, ou seja, se for o mesmo nonce, então significa que o hospedeiro de fato conhece a senha e ele pode então passar a fazer uso dos recursos da rede. Então ele está autenticado. Beleza? É bem simples, na verdade, né? Agora nós veremos o funcionamento do algoritmo, como que funciona o WEP. Então, o funcionamento do algoritmo segue os seguintes passos. A gente vai, a partir de agora, começar a colocar um tanto de figuras ali embaixo, porque vão tendo vários detalhes seguidos uns dos outros,
e se for só conteúdo textual, eu acho que ficaria um pouco difícil de acompanhar. Então, vamos lá, que aliás no livro tem muito conteúdo textual, né? Mas vamos lá. O nosso funcionamento ele começa então, com uma chave simétrica secreta de 40 bits, que aqui nós vamos chamar de KS, e essa é a chave previamente conhecida por ambos, tanto pelo ponto de acesso quanto pelo hospedeiro. Então a história começa com essa senha, com essa chave definida. A partir daí, uma chave simétrica secreta de 40 bits é conhecida como nós já vimos, e aí entra em cena agora o chamado vetor de inicialização, do inglês ali, Initialization Vector. E ele contém 24 bits. Tá? Então, esse vetor de inicialização ele será utilizado juntamente com a chave. Então, a chave KS de 40 bits mais o vetor de inicialização de 24 bits vai gerar uma nova chave de tamanho total de 64 bits. Esse vetor de inicialização nada mais é do que um vetor que pode ser gerado, por exemplo, de maneira aleatória e você espera que ele não se repita também num futuro próximo. Então, quando você está iniciando o envio de dados, quando você vai iniciar, não, mas quando você vai fazer o envio de dados no WebP, você vai pedir sempre um vetor novo desse de valores, como a gente vai ver daqui a pouco, tá joia? E está inclusive escrito ali em parênteses, olha só, esta nova chave de 64 bits, que são os 40 bits originais, mais 24 bits do vetor, que são aleatórios, digamos assim, ela vai ser usada para encriptar um único quadro. Então, a cada quadro que você manda no WEP, você tem uma nova chave gerada, onde os 40 primeiros bits são sempre iguais, que é a sua chave KS, mas os 24 bits finais são diferentes, que é o seu vetor de inicialização, que é essa sequência de bits aleatória, digamos assim, tá joia? E essa informação é importante, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Então, eu vou transmitir um único quadro de dados, eu obtenho uma chave de 64 bits dessa forma. A partir desse ponto, olha só, a gente começa a colocar um pouco mais de detalhes aqui, mas nada complicado, tá? Nós vamos pegar então os dados que nós desejamos transmitir, como vocês estão vendo ali em azulzinho os dados. Vamos acrescentar no final desses dados o CRC, para fins de verificação de erros, né? Eu não vou entrar nos detalhes aqui do CRC, tá? Mas tem os detalhes dele também no livro do Cross, quem tiver curiosidade é só consultar lá. Então, nós vamos pegar esses dados, vamos colocar mais o CRC na frente para fins de verificação de erros. E a partir de agora chamaremos o estudo como sendo os nossos dados, ou seja, o conteúdo do nosso quadro então vai ser formado por dados mais CRC, beleza? Aí, pessoal, a gente pega essa nova chave de 64 bits que nós acabamos de obter, que novamente é formada pela chave KS de 40 bits mais os 24 bits do vetor de inicialização. Então, nós temos essa nova chave. E a gente vai usar essa nova chave para poder executar esse algoritmo chamado cifra de fluxo RC4. Também não entrarei nos detalhes desse algoritmo aqui, mas o que nós precisamos entender desse algoritmo para entender o funcionamento do WEP é o seguinte. O resultado desse algoritmo, ao executarmos esse algoritmo e colocando a nossa nova chave nele, o que ele vai gerar para nós é uma sequência de chaves que está aí embaixo. Se vocês forem ver, elas estão aí enumeradas de K1 até Kn. Então, nós temos uma sequência de chaves e, novamente, repare, essa sequência de chaves, ela é gerada a partir desta chave de 64 bits que acabamos de colocar no algoritmo, tá? Então, continuando, nós vamos pegar essa sequência de chaves geradas, esse vetorzinho KI, e faremos um OU exclusivo com cada byte de dados que eu vou transmitir. Lembrando que agora dados são dados mais CRC, beleza? Então, eu faço um OU exclusivo disso aí. O resultado dessa operação de OU exclusivo será, portanto, o nosso texto cifrado. Então, agora eu tenho o texto encriptado pronto para ser transmitido. E aí, repare o seguinte, primeiramente, aqui no ou seja, aqui embaixo no slide, na parte de baixo do lado direito, o conteúdo cifrado, que é o C, é que eu estou chamando CI como sendo cada bytezinho desse conteúdo. Cada byte cifrado será, portanto, igual a cada byte dos dados, o DI, resultante de um XOR com cada chave KI, que foi gerada para nós usando o algoritmo cifra de fluxo RC4. Bem simples, né? E aí, imagine agora no destino. O destino ele vai receber esses dados encriptados, ele vai receber esse C, ou esses vários
Esse C que internamente são vários bytes e que nós estamos chamando aí de CI para cada byte. Como que ele obtém os dados originais? Para ele obter os dados originais, ele vai fazer a operação inversa, ou seja, ele vai pegar o texto cifrado, que é o CI, vai fazer um OR exclusivo de cada byte com a chave. Tá? Ao fazer um OR exclusivo de C com a chave, ele obtém de volta os dados originais. E aí, vocês podem estar pensando, mas Flávio, como que ele vai saber a chave? Porque a chave, ela não é só a chave KS que o ponto de acesso conhece. Ela é a chave KS mais o vetor de inicialização, certo? Então eu preciso saber as duas partes, ok? E de fato você precisa saber as duas partes e é por isso que o formato do quadro WEP tem essa cara aí, ó. Ele tem os dados encriptados ali dentro, que são os dados mais o CRC, mas, pessoal, o vetor de inicialização ele é transmitido junto e não encriptado. Então, a chave KS, o ponto de acesso, quem faz parte dessa rede conhece, e o vetor que é somado nessa chave com 64 bits ali, né? Ele é transmitido de maneira não encriptada. Olha só que coisa, né? E aí, além disso, nós temos o cabeçalho 802.11 ali na frente. O que acontece com isso? O WEP ele deixou de ser usado já há muito tempo, porque existem inúmeras falhas de segurança nesse algoritmo. E a gente vai falar um pouco sobre elas aqui. Então a gente começa entendendo o seguinte, ó, aqui embaixo nós temos o acúmulo de todas as figuras que nós já vimos nos slides dessa aula para poder consultar e facilitar o entendimento. E aí vamos agora entender esse raciocínio que está aí. O uso adequado do algoritmo RC4, que é aquele cifra de fluxo RC4 que está ali embaixo, que vocês estão vendo, que é o que origina a sequência de chaves, ele necessita que o mesmo valor da chave de 64 bits nunca seja usado mais de uma vez. O problema é o seguinte, a nossa chave web, ela muda a cada quadro. A chave KS, que é a parte da sua senha configurada, ela é fixa, né? Digamos, uma vez que você coloca lá essa chave determinada, você não vai ficar mudando aquilo sempre. Então, por isso eu coloquei ali que ela é fixa. E aí restam somente 2 elevado a 24 chaves únicas, que são os bits ali deste vetor de inicialização, certo? Aí, vejam só que interessante esse dado que nós temos aí. Para uma rede de 11 megabits por segundo e quadro de tamanho igual a 1 kbyte, ou seja, cada quadrinho meu tem o tamanho de 1 kbyte, se os valores do vetor de inicialização forem gerados de maneira aleatória, a probabilidade de termos valores repetidos, que é um problema caso isso aconteça no RC4, será superior a 99% após a transmissão de 12 mil quadros. Ou seja, recapitulando aqui, para cada quadro, eu gero um valor de vetor de inicialização novo, certo? E transmito. Para cada quadro, eu faço isso. Depois de 12 mil quadros, a chance que eu gere um vetor com valores que eu já gerei no passado será maior do que 99%, e isso é um problema. E você pode estar pensando, tá, mas quanto tempo eu gasto para gerar 12 mil quadros, transmitir 12 mil quadros? Com uma rede com essa característica, 11 megabits por segundo, o seu quadro de tamanho igual a 1 kbyte, com apenas alguns segundos, você já vai ter transmitido 12 mil quadros. E aí a chance de você ter o vetor de inicialização que você já usou no passado acontecendo de novo, ela é maior do que 99%. Tá? E esse é só um dos problemas do WEP. Então, como eu já disse, o WEP tem várias falhas de segurança e a seguir a gente vai apresentar uma dessas falhas também com base no livro, tá? Que pode ser explorada graças ao uso de chaves repetidas, algo que ocorrerá com bastante frequência, como nós acabamos de ver, e ao vetor de inicialização não ser criptografado. Então vamos lá. Esse ataque ele funciona basicamente assim. Existe ali um usuário mal intencionado que está ali com aquele chapéuzinho ali de ladrão, que está querendo roubar alguma coisa dessa rede, e nós temos o usuário comum dessa rede ali. Esse ataque ele parte do princípio que o usuário mal intencionado conhece o arquivo previamente, tá?
Então, o que ele vai fazer? Repare que ele não é parte dessa rede. Então, ele vai se passar por um outro usuário, ele vai configurar um IP falso para ele, fingindo ser parte dessa rede, e vai requisitar o arquivo para o usuário comum ali. Só que o detalhe é que ele já tem esse arquivo. Imagina que esse é um arquivo público que já é conhecido. E ele vai pedir a transmissão desse arquivo, tá? O usuário então vai mandar esse arquivo para ele, só que esse arquivo vai vir encriptado. Só que repara o seguinte, os dados originais do arquivo que ele já tem previamente, fazendo um shor com os dados do arquivo encriptado que ele acabou de receber, ao fazer um shor dessas duas coisas, o resultado vai ser a chave, certo? Então agora o invasor conhece a chave associada com o vetor de inicialização. Repare que como ele não é parte da rede sem fio, ele não conhece a chave daquela rede, tá? Mas agora ele sabe que para aquele vetor de inicialização, como apenas lembrando aqui, a nossa chave é a senha da rede que não muda e o vetor de inicialização que muda. Só que então, isso aqui não muda, mas tudo bem. A parte que muda é acessível para ele publicamente, entenderam? Então, agora ele sabe que sempre que aquele vetor de inicialização for utilizado, junto dessa parcela da senha que ele não conhece, mas não tem problema, o resultado da chave agora ele sabe, ele acabou de obter. Aí o que esse cara começa a fazer? Ele começa a ouvir os dados transmitidos por aquele usuário na rede, já que a transmissão no meio sem fio ela é broadcast por natureza. Quando ele capturar no futuro um outro quadro que esse usuário está mandando para outra pessoa e que ele vê que esse outro quadro tem o mesmo vetor de inicialização que ele capturou lá na transmissão dele, para aquele vetor de inicialização ele já conhece a chave. E aí ele conhecendo a chave, ele consegue desencriptar, porque para obter os dados eu preciso da chave e do dado encriptado. O dado encriptado, o dado passado pelo processo de criptografia, ele conseguiu ouvir pelo ar. A chave ele conseguiu obter através do vetor de inicialização e dessa operação que eu acabei de explicar. Então, para todo quadro no futuro transmitido com aquele vetor de inicialização, ele será capaz de obter os dados, tá? Então, esse foi só um dos inúmeros ataques. Tem ataques WEP bem mais elaborados do que esse e que funcionam muito bem. Tá? Esse é apenas um dos mais simples. Aí, pessoal, o que aconteceu? Diante da grande quantidade de vulnerabilidades do protocolo WEP, um grupo de trabalho que é chamado de Wi-Fi Alliance foi formado em 2001, com o objetivo de gerar um novo padrão que corrigisse as falhas lá do WEP. Lembre-se que o WEP surgiu em 1999. Então, 2 anos depois, eles já tinham identificado um tanto de falhas. Vocês imaginam isso lá na época. O mundo inteiro usando WEP, porque não tinha outra opção, e o WEP é um protocolo de todo falhado. Então, em 2003, uma certificação Wi-Fi Protected Access foi lançada como a versão preliminar para o padrão que essa aliança vinha trabalhando, que era o 802.11i. Tá? E a essa versão preliminar foi dado o nome de WPA, de Wi-Fi Protected Access. Então o WPA ele já corrigiu muitos desses problemas do WEP e ele passou a ser usado no mundo todo de maneira muito rápida. Passado um ano, em 2004, o padrão I3E 802.11i foi finalmente lançado em sua versão final, digamos assim, e ele ficou conhecido como WPA2. E aí, se vocês forem pegar no passado recente, vocês certamente usaram rede sem fio usando autenticação para o WPA2. Tem chance que vocês ainda estejam usando hoje, tá? Então, o WPA2 foi um padrão lançado ali em 2004 e como ele corrigiu várias vulnerabilidades do WEP, ele foi adotado e se tornou meio que o padrão para rede sem fio local no mundo todo durante vários anos, durante os anos seguintes todos, como está ali na última frase. Isso foi até quando? Isso foi até 2018, tá, gente? Em 2018, novamente, a Wi-Fi Alliance lançou o WPA3. O WPA3 é um protocolo com ainda mais segurança em relação a ataques que o WPA2 é suscetível, tá? Ele é suscetível a alguns ataques. Alguns dos ataques que o WPA3 evita são, por exemplo, ataques de força bruta.
É possível você ficar fazendo ataque de força bruta no WPA2 tentando descobrir a senha de acesso daquela rede para você se autenticar nela. No WPA3 isso já não é possível, após algumas tentativas você é desligado. Ele também evita ataques do tipo DAoth. Eu vou deixar que vocês pesquisem esse tipo de ataque depois, mas basicamente é um ataque que permite que terceiros desconectem computadores que estão conectados de maneira correta nessa rede. É como se um invasor tivesse, é como não, um invasor tem a capacidade de se passar por você e desconectar você da rede wireless, como se o seu próprio computador estivesse solicitando essa desconexão, tá? Então esse tipo de ataque no WPA3 também já não acontece mais, mas no WPA2 isso é possível. E o WPA3 também tem a preservação da privacidade do usuário, fazendo com que os sites acessados não sejam conhecidos lá pelo ponto de acesso ou por quem administra o ponto de acesso. Tá joia? Então tem mais novidades ainda. Se você ficou curioso, procure ler mais sobre o WPA3, mas o resumo é esse. Então a história de rede sem fio local, ela começa lá atrás no WEP cheio de falhas e evolui pelos WPAs ao longo dos anos, certo? O conteúdo previsto para a nossa aula era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, essa aula é baseada no livro do Kurose e do Ross, e eu também fiz um acesso para pegar dados atualizados do WPA3 na Wikipedia. Recomendo a leitura desse artigo, que é muito bom. Tá joia? Para você ter uma visão geral, ele é bem interessante. Então é isso, pessoal. Um abraço e vejo vocês na próxima aula.